Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Essa é a última live do livro de Tiago. Hoje nós vamos ler juntas o capítulo 5 do livro de Tiago. Então já pega a sua Bíblia se você puder, já abre aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura junto comigo. E também essa é a última live de 2024, já tô com a cabeça em 2025. Última live de 2024 também. Durante todo esse ano nós tivemos muitos momentos juntas, né? Lemos diversos livros da Bíblia. Começamos o nosso ano com o devocional Vencendo os Venenos da Alma. Foram 31 dias de cura pela palavra, né? Se você acompanhou ao vivo, agora você pode também adquirir o livro, né? Que nós também lançamos esse ano, o livro Vencendo os Venenos da Alma, que tem todas as lives devocional. Tem ali o QR Code para você assistir as lives. Nós lemos juntas o Evangelho de João também. Fizemos as lives sobre as parábolas. Fizemos lives também do livro de Romanos, que foi muito preciosa essa temporada de lives no livro de Romanos. E agora estamos finalizando o ano, né, com o estudo do livro de Tiago, que é um livro preciosíssimo, que fala sobre a conduta do cristão. Qual deve ser a conduta do cristão? Então eu quero agradecer a você que esteve comigo durante todo esse ano, durante toda a nossa jornada aqui nas lives devocionais, que acompanhou por aqui, que acompanhou lá no YouTube. Lembrando que todas as nossas lives ficam salvas no nosso canal do YouTube e você pode conferir tudo lá gratuitamente. Todas as lives, todos os nossos estudos estão no canal do YouTube também, você pode assistir tudo por lá. Quero pedir para você, mulher de Deus, que está entrando na live, compartilhar essa live com pelo menos uma mulher de Deus, uma mulher que gosta de estudar a palavra, que gosta de conhecer mais a Bíblia e que tem esse desejo, essa fome e essa sede por mais de Deus. Quero pedir também para você curtir bastante o vídeo dessa live aqui, porque quanto mais curtidas, né, mais alcance tem a live, mais o Instagram avisa as outras seguidoras. Semana passada uma seguidora falou assim: Lidiane, eu não sou avisada quando você entrar ao vivo. Que horas que é a sua live, né? Então, o Instagram não avisa todas as mulheres que me seguem que eu estou ao vivo. Então, por isso que eu preciso da contribuição, para que você compartilhe e para que você curta bastante esse vídeo e o Instagram entenda. Essa live é relevante. Vou entregar, vou avisar mais mulheres de Deus. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tô abrindo aqui o meu livro também, para ler junto com vocês, né? Espero que esteja sendo edificante também essas leituras, né? Que você esteja aprendendo. Lá, Nana, é verdade, eu não recebi. Verdade, tá vendo? Deixa eu até fixar o comentário da Nana aqui. Obrigada, Nana. Até fixar o comentário dela aqui, porque ela também não tem recebido, olha só. Tá vendo? Muitas mulheres não recebem o aviso, né? De que nós estamos ao vivo. Por isso que eu preciso da contribuição de vocês. Vamos lá? Hoje nós vamos ler juntas então Tiago 5. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você consiga acompanhar a leitura. Se você não consegue abrir a sua Bíblia agora, então fique atenta, tá bom? Preste atenção na leitura que eu vou fazer. A minha Bíblia Mãe NA, uma nova Almeida atualizada. Pode ser que na sua Bíblia possa ter uma diferença de vocabulário, mas não de sentido. Amém? Vamos lá então? Capítulo 5 fala assim: aviso aos ricos. Bora lá ler então? Aviso aos ricos é o capítulo 5 de Tiago. Vamos ler juntas então. Tiago fala o seguinte: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário
dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Que texto pesado, né? Que texto forte. Um texto realmente de exortação e de condenação em relação às pessoas que enriquecem ilicitamente. Aqui Tiago está falando das pessoas que enriquece em detrimento dos pobres, que enriquece de forma ilícita, que enriquece a partir de fraudes, né? E que com o seu dinheiro, né, fazem coisas ilícitas também, né? Que tem condenado pessoas, né? Que tem usado o seu dinheiro para comprar sentenças, para suborno, né, para coisas erradas. A Bíblia não condena a riqueza que é adquirida com trabalho, que é adquirida com esforço, que é bênção do Senhor. Todo bem provém do Senhor. Nós temos exemplos de homens de Deus na Bíblia que eram ricos, né? Como, por exemplo, Abraão foi um homem que prosperou muito, mas com Deus. Um homem que prosperou com o seu trabalho, um homem que prosperou de forma digna, um homem que prosperou com a bênção do Senhor, né? Ele trabalhava e tudo que ele fazia prosperava. Davi também prosperou em todas as batalhas que ele empreendia. Ele obtinha vitória porque ele tinha o favor do Senhor sobre a vida dele, né? Nós temos também outros exemplos. Isaac foi um homem próspero, Jacó foi um homem próspero. Todos eles prosperaram com o seu trabalho, né? E todos eles eram pessoas que cuidavam bem também dos seus servos, daqueles que trabalhavam junto com ele. Então, mulher de Deus, a prosperidade, né, a riqueza em si, ela não está errada. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia condena você enriquecer de forma ilícita, você enriquecer fazendo aquilo que é errado, né? Explorando pessoas, e aqui ele fala, pessoas que retêm o salário dos seus trabalhadores, né? Os trabalhadores colheram e o salário deles foi retido, eles não receberam por aquilo que eles trabalharam. Então, o Tiago aqui está falando que o juízo virá sobre essas pessoas. Toda pessoa que enriquece de forma ilícita, toda pessoa que usa o seu dinheiro para coisas ilícitas, toda pessoa que ostenta. Gente, ostentação não agrada a Deus. Essa vida de ostentação não agrada ao Senhor, né? Essa vida de luxo, de você ter mais daquilo que você precisa, né? Você não ajunta, é aquela ganância, né? Você não ajunta para o seu sustento, para que você tenha uma vida digna, para que você tenha condição, né, de ter uma vida tranquila, uma vida estável financeiramente. Você ajunta para ostentação, a pessoa que ajunta para ostentação, né, para luxos exacerbados, ou seja, tudo aquilo que é exagero não agrada ao Senhor, né? E quem vive assim, Tiago diz que o juízo de Deus virá sobre essas pessoas, né? As pessoas que enriqueceram de forma ilícita e as pessoas que usam o seu dinheiro de forma ilícita, pessoas que compram sentenças, pessoas que subornam, né? É um texto tão atual, né? É incrível como o Tiago é um texto tão atual. Aliás, a Bíblia toda é um texto muito atual, né? Dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, mas eu acredito que a Bíblia é o livro mais atual que existe. E nesse tempo em que a gente vê tanta coisa errada, tanta corrupção, tantas pessoas prosperando, né? E a gente vê tanto os ímpios prosperando e pessoas prosperando de forma ilícita, enganando pessoas, até aqui nas redes sociais, né? Enriquecendo através de enganar pessoas, de vender uma ideia de felicidade para as pessoas, né? E a palavra de Deus condena isso, né? Então, você pode prosperar, você pode ter uma vida boa, né? Com a bênção do Senhor, fazendo através do seu suor, através do seu trabalho, Deus abençoa, mas de forma ilícita, depois usar os seus recursos, né, para comprar sentenças, para subornar pessoas e para condenar pessoas, isso a Bíblia
condena. Isso está errado. Então, de que forma você tem utilizado os recursos que você tem? Os recursos que você tem, eles têm abençoado pessoas, né? Você tem se disponibilizado, né? Aquilo que você tem para abençoar pessoas, né? Para contribuir para a vida de pessoas? Ou você tem se preocupado em apenas ajuntar bens, né? Acumular coisas que aqui diz, né? Que a traça destrói, que você não vai carregar pela eternidade, que é tudo tão frágil. Tiago fala que a nossa vida é como uma neblina, é tudo muito frágil. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos mais. E o que adianta talvez você passar a vida inteira juntando tesouros, né? Aumentando a sua riqueza, né? Se isso não vai ecoar na eternidade, se você não vai levar nada disso para a eternidade. O que você leva para a eternidade é o seu relacionamento com Deus. E a forma como você conduziu a sua vida aqui na terra, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa correta, uma pessoa que ama o seu próximo, uma pessoa que sempre buscou agradar a Deus. É isso o que Tiago tá falando e o que Tiago diz que condena. Não é exatamente ser rico, mas a forma como você se tornou rico e a forma como você utiliza essa riqueza aqui na terra. Amém? Então vamos continuar agora lendo. E aí Tiago faz agora uma exortação à paciência a partir do versículo 7. E ele fala assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago começa esse livro lá no capítulo 1, né, encorajando as pessoas que passam por provações, dizendo que a provação ela produz esperança. E ele termina, né, essa carta, ele termina esse texto dizendo, nos exortando a ter paciências. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E ele faz essa comparação com um agricultor, né? Ele fala assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, ele fala, né? Porque o lavrador, ele trabalha, ele semeia, mas ele depende totalmente das condições externas, não é verdade? Da chuva. E enquanto o fruto cresce dentro da terra, ele não pode fazer nada. O que ele precisa fazer é esperar com paciência para colher. E nós também precisamos dessa forma semear, né, com a nossa fé, com as nossas orações, com o nosso relacionamento com Deus e esperar com paciência no Senhor o tempo da colheita, manter as nossas lamparinas acesas, porque está próxima a vinda do Senhor. Jesus está voltando. Você tem esperado com paciência? Você tem guardado seu coração com paciência naquilo que você tem semeado, esperado o tempo certo da colheita? Muitas pessoas agem de forma precipitada e acabam, inclusive, talvez, muitas vezes atrapalhando eu não falo, mas atrasando, sabe, o tempo da colheita. Quando nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa falta de paciência, de acordo com a nossa ansiedade, isso só nos atrapalha. E eu vejo que muitas pessoas, inclusive, que empreendem em projetos para o Senhor, acabam fazendo as coisas de forma precipitada, sem esperar o tempo certo, sem organizar, sem o planejamento certo, e acabam realmente frustrando, e aquilo acaba até atrasando e atrapalhando aquele projeto. Então é importante que tudo que a gente empreender na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, profissional, no ministério, é importante essa questão da paciência. Saber que tudo tem o seu tempo certo. Se você não tem condição de fazer algo hoje, né, digo financeiramente, não vai assumir um compromisso que você não pode honrar, né? E aí muitas vezes, não, mas eu estou agindo pela fé. Existe uma diferença entre você agir pela fé e você ser imprudente, e você ser irresponsável. Então muitas pessoas acabam tentando fazer coisas para Deus, mas de uma forma errada, porque são precipitadas, porque não aguardam com paciência.
Porque não entendem o tempo, a estação que estão vivendo nesse momento. É por isso que a palavra de Deus diz que todos os nossos planos precisam ser consagrados ao Senhor para que eles sejam bem-sucedidos. Porque quando nós consagramos os nossos planos para o Senhor, quando nós entregamos os nossos planos para o Senhor e não tentamos fazer as coisas pela nossa força, pelos nossos recursos, né? Pelo nosso braço, as coisas fluem da maneira que tem que fazer. Mas às vezes você tem tanta ansiedade no seu coração que você atropela as coisas, que você toma atitudes precipitadas, né? Que você não respeita o processo. E aí lá na frente, né, você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça e você vai se frustrar. Ah, mas foi porque Deus não quis? Não. Foi porque a sua atitude de ansiedade, de não saber esperar o tempo certo com paciência, acabou atropelando as coisas. Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Que essa sua falta de paciência e ansiedade está atrapalhando os planos que o Senhor tem para a sua vida, porque você não entrega para o Senhor e tenta fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo. E as coisas não são no seu tempo. As coisas não são do seu jeito. Você precisa esperar com paciência no Senhor. Confiar que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E parar de tentar fazer do seu jeito, de dar o seu jeitinho nas coisas. Isso tem atrapalhado você e tem impedido você de viver os propósitos de Deus para a sua vida. Não tente empreender algo para Deus. Não tente fazer algo para o Senhor atropelando processos. Não tente fazer a obra do Senhor por meios errados, por meios ilícitos. Entende? Assumindo compromissos que depois você não vai ter condições de arcar com isso. Isso não agrada ao Senhor. Não é desse jeito que uma mulher de Deus, um homem de Deus deve fazer as coisas. Mas deve fazer as coisas com responsabilidade, com prudência, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Não é a sua, Deus não é Deus que cumpre a sua agenda, somos nós que cumprimos a agenda do Senhor. Entende isso? Às vezes você determina um prazo, não é nesse prazo aqui que as coisas têm que acontecer. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que funcionam as coisas. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, no tempo que Ele determinou. Mas na sua ansiedade, na sua falta de paciência, você faz o quê? Você atropela as coisas. Você toma atitudes precipitadas. Você não respeita o processo daquele propósito. E lá na frente você vai se arrepender amargamente disso. Então, tenha paciência para colher no tempo certo e para fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos continuar orando. Vamos continuar lendo então. Irmãos, não se queixem um dos outros para que vocês não sejam julgados. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E aqui ele continua dando exemplos para nós, os profetas, né, que foram perseverantes até o fim, né, que passaram por dificuldades, por provações, por tempos difíceis e foram perseverantes até o fim. E por isso viveram promessas. A vida de Jó é o grande exemplo de paciência que nós temos na palavra de Deus, né? Se você já leu o livro de Jó, talvez você já tenha escutado, provavelmente as pessoas aqui todas ouviram já falar sobre Jó. Um homem que era temente a Deus, um homem que fazia tudo que era certo, né? Que era muito
próspero, que tinha uma família linda, e que era um homem que observava os mandamentos do Senhor e que até o Senhor reconhecia o quanto ele era temente a ele. Mas com a permissão de Deus, né, Satanás veio e destruiu praticamente a vida de Jó, né? E ninguém ficou do lado de Jó. A esposa dele, né, apesar de não abandoná-lo, também não entendia, né, essa devoção dele, a fidelidade dele com Deus. Os amigos o acusavam, diziam que se ele estava passando por aquilo, era porque ele tinha pecado, tinha alguma coisa de errado. Também não o apoiaram. Ele ficou sozinho, ele perdeu bens, ele perdeu filhos e ficou, né, doente e ficou sozinho. Mas ele permaneceu no Senhor, né? Ele não deixou de acreditar em Deus, de confiar em Deus. E ele recebeu a recompensa. A palavra de Deus diz que Deus retribuiu mais vezes, né? Muito mais daquilo que ele tinha. Ele teve mais riquezas, ele teve mais filhos, né? Então o Senhor restituiu tudo aquilo que o inimigo havia arrancado da vida dele. E ele perseverou até o fim, ele teve paciência. Então esse é um grande exemplo para nós de paciência, ter paciência no Senhor, esperar o tempo certo do Senhor, não duvidar das promessas que ele tem para sua vida. Nesse processo, muitas de nós acabamos duvidando, achando que a promessa não é para nós. Tenha paciência e espere no Senhor, pois ele é cheio de misericórdia e compaixão. E aí ele finaliza com diversos conselhos aqui. Tiago fala assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Então ele está falando assim, que nós precisamos ter integridade naquilo que a gente fala. Sim, sim, e não, não, né? Não precisamos jurar por nada, porque a nossa palavra ela precisa ter credibilidade. Precisa ter credibilidade. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Que coisa linda, né? Aqui Tiago nos exorta a uma vida de oração. Então, alguém está sofrendo? Faça oração, interceda por esse irmão, né? Alguém está doente? Visite esse irmão, unja ele com óleo, ore pela vida dele, crendo que o Senhor vai curar, crendo que o Senhor vai levantar. Eu lembro que quem me acompanha aqui sabe que quando eu era jovem eu sofri um acidente muito grave, fiquei muitos dias no hospital. E eu lembro que eu recebi diversas visitas, né, de diversas denominações e todas elas tinham o óleo, todas elas me ungiam com óleo. Naquela época eu não tinha esse entendimento. Eu lembro até de um senhor que falou que a cura do Senhor na minha vida seria de dentro para fora. E na época realmente eu não tinha esse entendimento, né? Como assim Deus vai me curar de dentro para fora? Hoje eu entendo que ele estava falando da cura da alma, né? Essa cura que começa aqui no nosso interior e transborda para fora. E todas as pessoas que me visitavam, né, cristãos, protestantes e católicos, eles levavam o óleo e me ungiam com o óleo. E hoje eu entendo a base bíblica para isso, está aqui em Tiago, né? Tiago nos orienta a visitar os doentes, orar por eles e ungir eles com óleo. Existe uma grande discussão aqui, eu fui estudar e pesquisar sobre isso, não existe um consenso. Os estudiosos, os eruditos, eles discordam em relação ao porquê do ungir com óleo. Se esse óleo teria um efeito medicinal ou era algo realmente espiritual ou apenas simbólico, né? Alguns eruditos acreditam que aqui Tiago está falando, né? Porque o óleo ele era usado com fins medicinais. Então, talvez Tiago estivesse orientando, né, a usar a medicina e a oração em relação aos enfermos. Outros discordam em relação
a isso e dizem que era realmente algo espiritual e simbólico, né? Naquele momento, um ritual simbólico. Independente disso, né? Eu acho que o mais importante aqui é a questão da visita aos enfermos, né? Você ir visitar alguém está doente, faça uma visita, ore com essa pessoa, né? Mostre o seu amor e a sua compaixão, creia, né, e declare a cura sobre a vida dessa pessoa, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá, nosso Deus é o Deus da cura. Eu sei que quando eu estava lá internada, receber a visita, né, de alguém declarando cura sobre a minha vida, aquilo me fortalecia, aquilo me animava, né, crendo, né, aquilo me fortalecia a minha fé, mesmo que na época eu não conhecesse ao Senhor, né, aquilo me alegrava, né, a oração de alguém, né, a dedicação de alguém de declarar a cura sobre a minha vida, aquilo me alegrava naquele momento de dificuldade. Então eu acho que o que fica aqui da lição mais importante, né, é a questão da visita mesmo e da intercessão por alguém que está doente. Então você conhece alguém que está doente? Se você puder, visite essa pessoa, ore, né, com ela e declare cura sobre a vida dela. Amém? E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. E aqui Tiago está enfatizando o poder da oração, né? Então tá dando o exemplo do profeta Elias, do Velho Testamento, né? Que orou, e por 3 anos não choveu, e depois retornou a orar, e a chuva caiu sobre a terra. Então ele, que era um homem comum, que sofreu, que, né, se escondeu, que teve depressão, que teve tantos conflitos internos, né, era um homem que o Senhor levantou para confrontar Jezabel e Acabe naquele tempo, para confrontar o povo que se tinha desviado do Senhor, que estava adorando outros deuses. O Senhor levantou ele com uma missão muito difícil. Ele era um homem como eu, ele era uma pessoa humana, como eu, como você aí, né, que tinha os seus conflitos, os seus sentimentos também, e foi um homem que através da oração venceu, que através da oração foi usado por Deus. Então a oração não é apenas uma ferramenta para nós, a oração é um estilo de vida. Nós não podemos passar um dia sem conversar com o Senhor, sem colocar a nossa vida diante de Deus, sem colocar os nossos planos, sem colocar as nossas petições, sem interceder por alguém que está precisando de oração. Então a oração, ela precisa ser um estilo de vida para nós. Ela tem que fazer parte, né, da nossa rotina. Você não pode ficar um dia sem conversar com o Senhor, sem entregar para Ele as suas causas, né? É aquilo que Tiago fala lá no capítulo 4, de viver a vida como se ela não dependesse de Deus. Então, quando nós não oramos, quando nós não buscamos o Senhor, quando nós não consagramos nossos planos para Ele, quando nós não entregamos as nossas petições ao Senhor, ou intercedemos por outros, nós vivemos a nossa vida como se ela não dependesse de Deus, como se ela não dependesse do Senhor. E isso está errado, porque a nossa vida depende dele, nós somos dependentes dele, né? Então, não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor e crer que a oração, ela tem muito poder, sim. O Senhor ouve quando você ora, sim, né? A sua oração não é em vão. Ore, e ore de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa aprender a palavra de Deus, porque quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente acaba orando errado, né? A gente acaba orando o que não deve. Então, ore e conheça a palavra de Deus. Aqui tem tantas promessas e você pode orar de acordo com essas promessas. E quando você ora de acordo com as promessas, você ora de acordo com a vontade do Senhor. Então, não deixe de orar, não deixe de entregar, né? Existem coisas na nossa vida que a gente passa, situações que nos incomodam, que tiram a nossa paz. E a gente acaba abrindo o nosso coração para as pessoas erradas ou publicando nas redes sociais, mas a gente não abre o coração para a única pessoa que primeiro nos entende
e segundo, pode realmente ajudar a nossa causa. Então, apresente as suas causas para o Senhor. Amém? E por último, no versículo 19, ele fala o seguinte: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados, né? E aqui ele termina falando, né? Se alguém estiver afastado da verdade, né? E você usado por Deus for lá, né? E convencer, né? Quem convence na verdade é o Espírito Santo. Mas for um instrumento do Espírito Santo para salvar essa pessoa, você estará salvando da morte da alma. Você estará salvando essa pessoa da morte da alma, né? E o Senhor cobrirá essa multidão de pecados dessa pessoa. Então também não desista de levar a palavra de Deus e de falar de Jesus para as pessoas, né? Essa é a nossa grande missão, né? Ser instrumento de salvação aqui na Terra. E aqui, para finalizar essa live, né? E finalizar o nosso estudo de Tiago, eu gostaria aqui de lembrar algumas coisas que nós aprendemos durante esses 5 capítulos, né? Como uma conclusão. Que é, né? A primeira coisa que Tiago nos lembra é que nós somos peregrinos nesse mundo. Né? Nós somos um povo, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos, aqui não é a nossa pátria, né? Então, nesse mundo nós vamos ter aflições, né? Mas devemos enfrentá-las com alegria, sabendo que, embora variadas, elas são passageiras e nos instruem. Então, a primeira lição que Tiago nos ensina é como lidar com as provações, é como lidar com as adversidades, né? Nós não somos desse mundo, essa aqui não é a nossa pátria, nós estamos aqui de passagem. Então, entenda que toda provação, toda dificuldade, ela é passageira e ela serve para nos instruir, para nos tornar cada vez mais parecidas com Cristo. Toda dificuldade, toda tempestade, ela tem um viés pedagógico na nossa vida. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos molda a sermos cada vez mais parecidas com Jesus, né? Aqui também Tiago fala, né? Ele também nos ensina sobre tentações, né? As tentações, elas são internas e externas. E nós precisamos conhecer a Deus para então conhecermos a nós mesmos e o mundo que nos cerca. Eu sempre falo para vocês, né, que conhecer a Deus é um processo de autoconhecimento. Você só sabe quem você é quando você conhece de fato ao Senhor. Quanto mais perto de Jesus, mais você conhece a sua identidade, mais você sabe quem você é, né? Então nós precisamos conhecer a Deus para conhecer a nós mesmas e entender, né, e vencer as tentações. A força para a vitória nas tentações não vem de dentro, mas do alto. Não vem de nós mesmos, mas de Deus, né? Tiago também nos ensina que existe uma religião verdadeira e uma religião falsa. E a religião verdadeira é aquela que ama o próximo, é aquela que cuida dos necessitados, é aquela que se importa com o outro também. Não é aquela religião, né, de intenções egoístas, que você quer acumular só para você, né, que você julga, que você não domina a sua língua, né? Então, a verdadeira religião, ela tem fruto do amor e de santidade. Tá? Se você não vive o amor ao próximo, se você não busca uma vida de santidade, a sua fé não é verdadeira, né? Então, onde a intolerância prevalece, o amor inexiste. Onde o amor governa nossas ações, aí está uma marca indiscutível de que somos, de fato, discípulos de Cristo. Então, lembra que Tiago fala o seguinte, que se você cumpre o amor ao próximo, você cumpre toda a lei. Quando você ama o próximo, você já cumpre toda a lei, porque quando você ama o próximo, você não vai fazer nada que prejudique o outro, né? Você não vai fazer nada que possa causar dano pro outro. Quando você ama o próximo, você se preocupa em não causar dano ao outro. Você não é egoísta, mas você se preocupa também
com o seu próximo. E se você cumpre essa lei, se você cumprir esse mandamento de amor ao próximo, você vai cumprir toda a lei. Outra coisa que Tiago fala sobre a questão da língua, né? Lembra? Se não refrearmos nossa língua, nem nos guardarmos do mal, se não visitarmos os órfãos e as viúvas e não socorrermos os aflitos, nossa religiosidade não passará de uma propaganda enganosa. A religião verdadeira é mais do que dogmas, é vida, né? Então nós precisamos prestar atenção na nossa conduta e na nossa atitude, se realmente nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos, né? Tiago também fala que quando nós dominamos a nossa língua, né, nós conseguimos dominar todo o corpo. Então, aquele que não guarda a sua língua, ele vive em pecado, né? Porque a língua, ele fala, né? Ele tem poder para destruir e para levantar uma pessoa. Então, aquela pessoa que ela consegue dominar a língua, ela domina todo o corpo. E Tiago nos exorta muito em relação às nossas palavras e como nós usamos as nossas palavras. E o cristão precisa, de fato, prestar atenção sobre isso. Tiago também fala sobre a diferença entre sabedoria terrena e a sabedoria celestial, e que sabedoria de fato é aquela que vem de Deus, é dom do Senhor. E se você sente falta de sabedoria, você deve pedir a Deus essa sabedoria do alto. Amém? E também Tiago desmascara a arrogância daqueles que pensam que podem traçar planos e projetos para o futuro sem a dependência de Deus, né? Então, é aquilo que Tiago fala, nós não podemos viver a nossa vida como se ela não dependesse do Senhor, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então, tudo que você faz, tudo que você planeja, né? Você tem que dizer, se Deus quiser, né? Eu coloco diante de Deus, eu estou sujeita à vontade dele e não a minha. Tiago também revela que o dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo, um Deus. Ele é Mamon. Então, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a bens materiais, né? Ele é um ídolo. E nós precisamos tomar também muito cuidado com isso. E por fim, como nós lemos aqui em Tiago 5, Tiago fala que a oração ela não é um apêndice da vida cristã, mas ela é a sua própria essência. Então, a oração ela é a essência da vida cristã. E aqui nós finalizamos, então, as nossas lives devocionais no livro de Tiago. Se você não acompanhou tudo, você tem lá no canal do YouTube, tá bom? Todas as lives salvas para você assistir, para você aprender e conhecer mais da palavra de Deus. Essa foi a nossa última live de 2024 e mais uma vez eu quero agradecer a você pela sua companhia durante esse ano. Você que esteve aqui sempre presente, muito, muito obrigada, tá? Por tudo, pela companhia, né? Por apoiar o meu trabalho. Eu sou muito grata pela vida de vocês. Ano que vem teremos sim mais lives devocionais. Acredito que vou fazer sempre na segunda-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Pra gente ter esse encontro, esse horário marcado juntas em 2025. Espero poder caminhar com vocês também em 2025. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos encerrar então com uma oração. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu ensino, pela tua palavra. Que realmente, Pai, essas palavras entrem no nosso coração. Que não seja apenas uma live, mas realmente, Pai, uma exortação para que nós possamos ter atitude diferente. Para que nós possamos nos arrepender dos nossos erros e que nós possamos te buscar com mais intensidade, sabendo que o Senhor está voltando e que as nossas lamparinas precisam estar acesas. Abençoe a vida de cada pessoa aqui. Se tiver alguém doente, Pai, que o Senhor, que o Espírito Santo visite essa pessoa agora, trazendo cura e trazendo restauração para a saúde dela, Pai. Se existe alguém ansioso, alguém angustiado aqui nessa live, Pai, que o Senhor também o visite, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, tá? E não se esqueça, Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparadas para isso. Beijo no coração e até o ano que vem.